O senador Lazier Martins compartilhou pelas redes sociais trecho de entrevista ao programa Pampa Debates da TV Pampa, onde explica que os brasileiros estão vivendo em uma ditadura e é necessária uma reação, em especial por parte do Senado. Ao divulgar o vídeo, o senador disse: "Ditadura capa preta. Caminhamos a passos largos para a ditadura do judiciário, que é a pior de todas, pois já dizia Rui Barbosa, contra ela não há a quem recorrer. Parlamentares e empresários estão censurados por canetadas do ministro Alexandre de Moraes. Quem aplaude hoje essas medidas será atingido amanhã. É o caminho natural. Não podemos aceitar censura e ditadura, seja de que lado for." Na entrevista, o senador mencionou as multidões nas ruas protestando e questionou: "Alguém contesta que o Supremo Tribunal Federal, que descondenou o Lula e o catapultou para ser candidato a presidente da República, que se trata de um Supremo Tribunal Federal aparelhado pelo PT? Alguém contesta isso? Alguém não viu o que houve ontem na visita? Os ministros em fila, alegremente, abraçando, encostando o rosto com o Lula?" O senador explicou: "O Lula foi tirado da cadeia pelo Fachin e por mais 5, 6 ministros, porque era uma gratidão, uma afinidade dos demais ministros com a implantação do socialismo que agora está se consolidando em toda a América Latina. Para culminar tudo isso, o estado de censura que nós estamos vivendo." Lazier Martins lembrou que o estado de exceção já se iniciou há alguns anos com a instauração de inquéritos inconstitucionais e que a ditadura só avança desde então. Já tínhamos uma medida ditatorial, que é o famoso famigerado Inquérito do Fim do Mundo 4781. E agora nós temos o segundo ato ditatorial, 20 de outubro, que era para terminar no fim das eleições, mas que vai prosseguir indefinidamente. Hoje estamos sujeitos à ditadura da toga, sabe-se lá por quanto tempo. Inúmeros artigos da Constituição sendo feridos. Alguém tem dúvida disso? Então, esse é o estado de exceção que nós estamos vivendo e que não pode ser obscurecido. O senador também compartilhou trecho de sessão do plenário do Senado, em que o preposto do senador Rodrigo Pacheco recusou a inclusão em pauta de um projeto de decreto legislativo para sustar a resolução do TSE que oficializou a censura no Brasil. O senador apontou que Pacheco se recusa a colocar em pauta qualquer pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e os pedidos há anos se acumulam em suas gavetas. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja a responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado e empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente veneziano, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da Rádio Senado. Presidente, ontem eu estive aqui nessa tribuna para pedir a Vossa Excelência que agilizasse a votação do meu PDL 371, que susta os efeitos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que vem implantando disseminada censura em vários aspectos pelo Rio Grande do Sul. Eu quero voltar ao tema, presidente veneziano, porque recebi um sem número de manifestações de pessoas atemorizadas com o que está acontecendo, medrosas. E o tempo vai passando. E Vossa Excelência disse ontem que aguardaria o retorno do presidente Pacheco. O presidente Pacheco é que iria ou irá decidir. No entanto, ainda não retornou e não sabemos quando retorna. E ao que me consta, amanhã não haverá sessão. E na semana que vem tem um feriado. E depois vem o esforço concentrado. E depois estamos nos últimos dias, praticamente nos últimos dias da legislatura. Então nós temos tido várias provações de que esses adiamentos acabam não permitindo que as coisas aconteçam. Foi assim com os pedidos de impeachment. Quando houve aquele procedimento completamente irregular, sem fundamento legal, de entregar para o advogado do Senado, por mais respeitável que seja, e de fato é, que decidisse, pelo colegiado todo, que não tinha procedência a centena de pedidos de impeachment de ministro do Supremo. E agora estamos diante de um PDL que quer combater esta odiosa censura que, para a perplexidade dos brasileiros, atinge várias áreas e que tive a oportunidade de descrever aqui ontem. Então, eu sou obrigado a pedir a Vossa Excelência, que é um senador experiente, prudente, como eu disse aqui ontem, que tem muito equilíbrio, muita serenidade, que Vossa Excelência converse, peça ao presidente Pacheco que possa trazer a plenário, ainda mais agora que nós temos um requerimento de urgência de autoria do senador Carlos Portinho, com todas as subscrições regimentais. Então, talvez seja no momento, presidente veneziano, a maior urgência que tem esta casa, enfrentar a censura. Eu, para avivar a memória de todos, e principalmente daqueles que não são versados na legislação, trouxe algumas anotações sobre os dispositivos constitucionais que vêm sendo afrontados. A partir do artigo 220 da Constituição, que garante a liberdade de manifestação e veda toda e qualquer forma de censura prévia. Vou ler, presidente, com sua permissão, o artigo 220 da Constituição, que diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na Constituição. Parágrafo 1º, artigo 220. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade da informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social
observado o disposto no artigo 5º dos direitos e garantias constitucionais, incisos 4, 5, 10, 13 e 14. Parágrafo 2º do artigo 220. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Nós estamos sofrendo aqui censura de natureza política. Censura prévia, senhor presidente, é uma vedação constitucional. E o que está acontecendo no Brasil atual é o contrário que propôs a Reles, resolução número 23.714, no último dia 20 de outubro, do Tribunal Superior Eleitoral, afrontando os direitos assegurados pela Constituição Federal. Recorde-se que em 2015, Vossa Excelência não estava aqui, eu estava chegando, quando se discutia aqui a procedência ou não da publicação de biografias não autorizadas, na oportunidade, a já então ministra Carmen Lúcia proferiu uma declaração memorável, usando um conhecido ditado popular: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Agora, ela própria, Carmen Lúcia, decide em sentido contrário, quando no mês passado o TSE referendava a resolução proposta. Ela dizia: apesar de não concordar com a censura, vou fazer uma concessão excepcionalíssima, acolhendo a resolução da censura. Ora, digo eu, deveria ter dito que não era uma concessão excepcionalíssima, mas uma concessão inconstitucionalíssima. Agora temos o PDL de minha autoria e que é trazido a Vossa Excelência com o pedido de urgência encaminhado pelo senador Carlos Portinho, que está presente aqui no plenário, com as subscrições regimentais. E não se alegue, acho importante dizer isso, presidente veneziano, não se alegue que não caiba ao Legislativo o ataque à resolução do TCE. Basta observar o que diz o artigo 49, inciso 11 da Constituição, que preceitua: é da competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela preservação da sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Então, presidente veneziano, não tem mais sentido se prolongar esse absurdo que atormenta o Brasil, que assusta milhões de pessoas. Essa censura tem que cair e o PDL tem esse sentido. Com a permissão do senhor presidente, concedemos uma parte, presidente? Sem nenhuma restrição. Senador Carlos Portinho. Sem nenhuma restrição, senador Lazier, e me dirigindo ao estimado e querido senador Carlos Portinho, só para que nós assim o façamos em respeito aos demais outros companheiros presentes, no acompanhamento aos itens que estão já anunciados, nós, pela demonstração, né, cordialíssima que todos mantemos e haveremos de manter, Vossa Excelência sobe à tribuna, sempre com a percussiência dos temas apresentados, mas ocupou a tribuna por 9 minutos, e eu queria, também me dirigindo ao senador Carlos Portinho, que está inscrito, mas fazendo uso do direito à parte A, na concessão garantida pelo senador Lazier, que nós não nos estendamos para trazer já o item 1, medida provisória, até por força da presença do relator. Senador Carlos Portinho, aparteando, senador Lazier Martins. Serei breve, senhor presidente, até porque sou autor do requerimento de urgência e me cabe aqui, como autor do requerimento de urgência, me manifestar. Mas serei breve. Primeiro, por ter a certeza que aqui o Senado Federal é o último bastião do direito à liberdade de expressão. Aqui não vão me censurar. Aqui eu posso dizer o que a sociedade nos exige, senador Lazier Martins, porque nas minhas redes não posso, e muitos parlamentares também têm sido censurados nas suas redes, perdendo o seu direito de fala. Não aqui nesse Senado Federal. Não há ministro do TSE que venha censurar o direito sagrado, não só da liberdade de expressão, mas o direito de fala do parlamento,
de onde se parla, de onde se fala e de onde nós vocalizamos o sentimento de toda a sociedade brasileira. E eu digo toda, porque até quem discorda está envolvido nessa discussão de igual maneira. O requerimento, senhor presidente veneziano, nesse momento, conduzindo os trabalhos do Senado, é absolutamente irrelevante. Não existe o direito à censura, muito menos a censura prévia. Eu tenho visto diversas pessoas se manifestando nas suas redes sociais que é o foro, substitui o foro da Grécia Antiga, onde as pessoas debatem ideias, onde as pessoas têm o direito de dizer o que é verdade, o que é mentira, onde os meios de comunicação possuem instrumentos hoje para divertir o que é uma fake news, e essas pessoas estão tendo o seu direito de fala censurado. As suas páginas estão sendo derrubadas. Não só posts, são páginas inteiras. E o pior, senador Girão, sei que Vossa Excelência compartilha, que tem acompanhado as suas redes. Sem o direito, e aqui é o mais grave, porque não é só a censura, é sem o direito ao devido processo legal. E eu falo aqui como advogado, diante do silêncio da OAB e dos demais advogados. Eu converso com vários, todos estão espantados. Converso com juízes e magistrados, desembargadores do Tribunal de Justiça do meu estado. Todos estão abismados com os atos de censura do TSE. Censura prévia, que subverte, principalmente subverte o direito sagrado do devido processo legal. Porque não é possível que um dos maiores direitos esculpidos na Constituição, que é soberano da liberdade de expressão, seja numa canetada, sem dar o direito à palavra do acusado, à defesa do acusado, sem permitir que ele se manifeste previamente a uma acusação, lhe seja suprimido o bem maior, que é o bem da liberdade de expressão. O Brasil não aguenta mais. E essa resolução do TSE, que põe de joelhos todos os membros do Tribunal Superior Eleitoral, de joelhos a um único ministro, que não tem esse poder num colégio, num órgão colegiado. Como pode isso? Caçar a palavra de milhares de brasileiros que tem o direito de se expressar, certo ou errado. Escuto baboseiras, escuto besteiras, escutei durante todo o processo eleitoral, mas sempre tive o direito de respondê-las, como hoje aqueles que discordam também os têm. E não pode um único ministro, que é o teor dessa resolução, senador Lazier, ter o condão de colocar de joelhos todo um colegiado, toda uma sociedade, porque quanto mais se cala, maior é a indignação. O que o TSE tem que fazer, certo ou errado, senador Paulo Rocha, certo ou errado, é dar as explicações, é responder aquilo que está sendo acusado, porque fui advogado eleitoral e toda denúncia cabe ao Ministério Público avaliar se vai denunciar ou não. Também está sendo suprimido o direito constitucional de manifestação do Ministério Público. E está também o Ministério Público de joelhos, impotente, inerte. E eu venho aqui, senador veneziano, para concluir. É primordial que se vote o requerimento de urgência. Senador Portinho. Não se obste o requerimento de urgência, desculpa, senador Cajuru, mas que se ponha à votação o requerimento de urgência como um gesto, é um gesto de aproximação com o Poder Judiciário, porque foram inúmeros os convites, senador Girão, para que a gente possa discutir o processo eleitoral, para que a gente possa aperfeiçoar a legislação. São convites que, dentro da harmonia dos poderes, devem ser atendidos, todos recusados. Então, o que temos aqui pode parecer, mas é necessário, uma dose mais amarga, mas para a sociedade é o justo, porque não estão dando o direito da defesa prévia. Uma pessoa íntegra como o senhor Marcos Sintra, candidato a vice-presidente, por fazer uma pergunta se o TSE ia se manifestar ou não sobre os fatos que estão na mesa, estão no ar. A página dele é derrubada. Senador Carlos Portinho. Vou concluir. Por gentileza. Senador veneziano, é urgente que se coloque em votação.
que se ganhe e que se perca no voto, mas que se sinalize ao Poder Judiciário que queremos conversar, precisamos conversar. Para concluir, a crise do Judiciário não é com o Parlamento, a crise do Judiciário hoje é com a sociedade, e aqueles que não entenderam serão calados no futuro. Presidente, 30 segundos, eu não passo, o senhor sabe disso. Senador Jorge Cajuru, apenas... Eu também não passo. Apenas, eu não passo nunca. Eu também não passarei. Mas vamos ter o entendimento, até em respeito... Não é pela regra. A regra não está sendo cumprida. Pois bem, é isso que eu estou dizendo a quem conhece da regra. Nós estamos... Por exemplo, o requerimento de Sua Excelência Senador Carlos Portinho, que sabe muito bem da nossa postura, do nosso comportamento, ele pode e haverá de ser discutido ao seu tempo. Ninguém aqui desconhece o direito do parlamentar de fazer a defesa das suas teses, mas não caberia desse instante o à parte em face de nós estarmos com a lista de oradores. Então, pela ordem. Porque daqui a pouco nós desconheceremos por inteiro. Senador Carlos Juru. Sim, mas é rápido demais. Acontece, presidente, que um amigo que eu tanto respeito, o Portinho, está esquecendo do ponto mais grave dessa questão, senhoras e senhores. Está se passando por cima do artigo 53 da Constituição, que é o direito inviolável de nós parlamentares falarmos o que quisermos, opinarmos com quaisquer palavras e votarmos como quisermos. E eu quero dizer uma coisa, Portinho, talvez você não tomou conhecimento. Eu fui processado 2 vezes. Eu estou com processo por ter feito comentários em relação a ministros. Eu estou sofrendo processo. Advogado pede R$500 mil. Ou seja, o artigo 53 foi passado por cima, meu Deus do céu. Desculpa, presidente, obrigado. Eu não aguentaria não falar sobre isso. Senador Girão, a compreensão, senador Girão, nós temos aqui as fases dos nossos trabalhos. Eu penso que estamos sendo deselegantes para com os nossos companheiros que esperam a oportunidade de fazer a defesa dos seus relatórios. Essa matéria, a discussão sobre o tema, que pertine a todos nós, à casa, ela poderá acontecer no tempo oportuno ainda hoje. Mas eu peço a sua compreensão, eu já recebi aqui a visita de 2 companheiros relatores que estão com compromissos agendados que gostariam de fazer, no exercício das suas atribuições, a defesa dos seus relatórios. Por gentileza. Eu gostaria só de, rapidamente aqui, não vou passar de 30 segundos. Eu gostaria apenas de lhe cumprimentar. O senhor sempre muito gentil, muito habilidoso, muito pacífico. Isso é importante nesse momento. Agora, eu posso deixar o meu protesto respeitoso, porque eu acho que perde o debate. O calor do debate é esse aqui. Senador Espiridião a mim quer fazer ponderação, eu quero fazer ponderação, senador Guaraci quer fazer ponderação sobre esse tema colocado, gravíssimo, pelo senador Lazier e pelo senador Portinho. Então, na hora que a gente, aqui dentro da casa, né, porque quando a gente começa a falar desse assunto, já tem gente ali dizendo, rapaz, daqui a pouco a Polícia Federal bate aqui, vocês estão falando do assunto proibido. Eu não duvido nada no Brasil que está hoje, a gente vendo um poder esmagar o outro, não é nem invadir a competência, porque é isso, senador Marco Rogério, a gente já vê aqui há décadas. Mas esmagar o outro poder, como está acontecendo agora, a gente não pode deixar, porque aí senão pega a chave, entrega, e vamos embora. Já passei dos 30 segundos, compromisso é compromisso, eu só quero dizer que, numa próxima vez, que a gente não perca o calor do debate, porque nós estamos aqui para falar. Então a pauta pode ir ao longo da trajetória, mas eu compreendo. Mas esse não é. Mas, senador Girão, seja como sempre foi justo, não é esse o nosso propósito. Apenas aqui estou para cumprir. E tento fazê-lo até para não decepcionar a vossas excelências. Se nós desconhecermos que nós temos uma lista de oradores, se nós desconhecermos as fases das sessões, se nós desconhecermos que há a presença dos senhores e senhoras que vão relatar as matérias que são de conhecimento, nós estamos quebrando regimentalmente aquilo que tanto nós defendemos. Em absoluto, desejamos não ouvi-los ou não ter o bom e acalorado debate de quaisquer assuntos, saiba disso. Eu convido, e logo em seguida as matérias, nós voltaremos ao tema, sem problema nenhum. Mas só uma pergunta, o senhor vai colocar para votar esse requerimento assinado pelo... Não, ontem o senador Lazier nos ouviu ontem, aqui nós não estamos
nós não estamos com a tarefa postergatória. Nós passamos imediatamente, por força da agenda do presidente Rodrigo Pacheco, que também se deu hoje, e é de conhecimento público a agenda que está cumprindo o presidente Rodrigo Pacheco. Ele remeteu à advocacia do Senado Federal para que ela fale a respeito do PDL. Nós não estamos a postergar, disse o presidente Rodrigo Pacheco, garantindo a autoridade para que assim pudesse lhes dizer. Amanhã nós temos sessão, na próxima semana estaremos sim com sessões, então não há o intuito postergatório da casa, muito menos da casa não, da mesa, muito menos do senador Rodrigo Pacheco a enfrentar a proposta através do PDL apresentado pelo senador Lazier Martins. Eu convido o senador Fernando Bezerra para relatar a medida provisória número 1128, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às perdas incorridas no recebimento de créditos decorrentes das atividades das instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Durante o prazo inicial foram apresentadas 14 emendas perante a comissão mista, não foram apresentadas emendas perante a mesa do Senado Federal. Pareceres proferidos no plenário da Câmara dos Deputados em substituição à comissão mista, relator deputado Silvio